Fala pessoal, meu nome é João Pedro e trouxe essa questão aqui da prova da iPhone, né, 2025-2026, né, que aconteceu recentemente, né, uma questão 10 da prova branca. Ela fala assim: um terreno triangular equilátero, né, possui em seu interior uma árvore plantada. As distâncias perpendiculares dessa árvore até cada um dos três lados do terreno medem 3, 4 e 5. Então ele pergunta qual é a área do terreno em metros quadrados, né? Ele quer essa área desse triângulo. Ok, então bora fazer o que ele está falando, né? Então bora pegar aqui o triângulo, ó, fazer um triângulo equilátero. E aí eu tenho um determinado ponto aqui, ó, um determinado ponto, certo? Em que essa distância aqui, que eu vou destacar, ó, essa distância aqui, ó, certo? Esses segmentos, essas distâncias aqui, ó, certo? Ó, ele não me fala, né? Então eu vou chamar que são 3, 4 e 5. Essas distâncias são perpendiculares aqui, ó, aos lados dos nossos, ao lado dos nossos, no lado do terreno. Ok, então aqui eu vou chamar aqui A, aqui B, aqui C. Ok, e aí ele quer saber quanto que é a área, né? Lembrando, ele quer saber a área do triângulo ABC. Então, o que a gente pode fazer aqui no primeiro momento? A gente pode utilizar um teorema chamado Teorema de Viviani, que é justamente a ilustração, desse teorema está relacionada à situação da questão, já que o Teorema de Viviani era aplicado quando eu tenho essa situação exatamente desse ponto, certo? No interior de um triângulo equilátero, certo? Que me possibilita saber uma relação desses três segmentos com a altura do nosso triângulo equilátero. Beleza? Ok, então como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou demonstrar esse teorema de Viane, que é bastante simples, ó. Teorema de Viane, né? Assim, ó, tem dois N, né? Viviane, certo? Ó, que a gente vai fazer aqui, ó. Como é que eu vou demonstrar esse negócio aqui, ó? Vou pegar a mesma situação, ó. Eu vou dizer que eu tenho um ponto interno a esse triângulo equilátero, lembrando, equilátero. E aí essas distâncias vão ser perpendiculares, né, ó, perpendiculares. Vou chamar aqui de x, y e z. E aqui é um triângulo ABC. Ok? Beleza. Então bora demonstrar. Lembrando esse triângulo equilátero, ou seja, esse lado aqui eu vou chamar, tem um lado A, né, tem um lado A. Aqui tem um lado A e aqui tem um lado A. Ok? Então eu vou, a partir desse ponto, eu vou traçar três triângulos, ó. Três triângulos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ligar desse ponto até esse, ó. Esse, o B até esse ponto, que eu vou chamar um ponto O, ligando até esse outro ponto, e depois, posteriormente, ligando até esse ponto. Ó. Então perceba que eu tenho uma formação aqui, ó, de três. Vou até destacar, ó. Eu tenho a formação de três triângulos aqui, ó, tá vendo? Três triângulos aqui, ó. Eita. Esse primeiro triângulo, ó. Tá vendo, ó? Esse segundo aqui, ó. Certo? E esse terceiro aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Então, para a gente demonstrar, a gente sabe o seguinte, ó, que se eu pegar as três áreas desse triângulo, elas vão me fornecer o quê? Elas vão me fornecer a área do triângulo total. E aí, supondo que eu tenho aqui a altura do triângulo total, que é essa aqui, ó, tá vendo? Ó, que vai ser um Hzão, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso dizer que a área do triângulo, ó, a área do triângulo ABC, que ainda denota assim a área, é a área do triângulo AOB mais a área do triângulo BOC mais a área do triângulo AOC, né? Que é exatamente a soma desses três triângulos aí, certo? Ok? Beleza. Eu vou até diminuir isso aqui, ó.
favorecimento desse teorema aqui, né? Beleza. Então, dessa forma, como é que a gente pode calcular essas áreas? Ó? A área do triângulo ABC, a gente pode pegar a base vezes a altura, ó. Certo? Ó, A vezes H, né? A base vezes a altura Hzão. Agora, no triângulo AOB, eu posso pegar a base, ó, tá vendo? O triângulo AOB, eu posso pegar a base, ó, a base A, e adivinha que é a altura? A altura é o Y, né? Ó. Na verdade, porque o Y, perceba aqui, ó, ele é perpendicular, ó. Ele não é perpendicular, ó. Aqui não é 90. Ah, então ele é a minha altura, né, desse triângulo AOB, certo? Então, se a gente for agora para o triângulo BOC, ó, esse BOC, que esse tá amarelo, vai ficar o seguinte, vai ficar a base, vai ficar a base, que é a altura, que é x, dividido por 2. Mais a área do triângulo, né, AOC, que é esse triângulo aqui de verde, na qual a base vai ser A, esse lado vai ser, a altura vai ser Z, né, dividido por 2. Ok. Então, dessa forma, eu posso simplificar, ó, eu posso tirar de todo mundo, ó, esse A sobre 2, esse A sobre 2, esse A sobre 2, esse A sobre 2. Então, dessa forma, eu encontro o quê? Que a altura de um triângulo lá, nessa situação, vai ser quem? Vai ser a soma de x mais y mais z. Pronto aí. Então, esse caso aqui é o teorema de Viviani. Certo? Então, nessa questão da F1, né, que caiu, eu posso utilizar isso aqui, ó, na qual eu posso dizer, então, que a altura do triângulo equilátero é quanto? É 3 mais 4 mais 5. Ó. 3 mais 4 mais 5. Então, portanto, é quanto? Vai ser exatamente 12, né? E 12 simplesmente vai ser igual ao lado, ao lado, né? Raiz de 3 sobre 2, né? Que é o valor da altura de um triângulo equilátero. Dessa forma, o lado vai ser 24 sobre raiz de 3. Certo? Ó, se a gente multiplicar por raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai ficar embaixo 3, vai ficar 8, né? Então vai ficar 8 raiz de 3. E aí, no que é a área? A área do triângulo ABC vai ser o quê? Pô, é um triângulo equilátero, vai ser lado ao quadrado, ou seja, 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, que é 64, vezes raiz de 3 ao quadrado, que é 3, vezes raiz de 3, dividido por 4. Então eu posso simplificar esse cara com esse, vai ficar 16. 16 vezes 3 é quanto? Então a área do triângulo ABC é quanto? É 48 raiz de 3 metros quadrados. Ponto aí, ó. Tá aí a área do terreno nessa questão da F1 via teorema de Viviani. Ó. Então, bastante interessante, né? A utilização desse teorema. Mas aí que tem uma pergunta. Será que tem uma outra forma de resolver? E existe. A outra forma de resolver, que foi a primeira que eu fiz, né, nessa questão, certo? Que eu fiz a primeira que eu fiz nessa questão, depois eu vi que dava para utilizar esse teorema de Viviani, o teorema de Viviani, eu posso utilizar um outro teorema que também tem implicação relacionada a esse triângulo, que é quem? O teorema de Carnot, certo? Ó, então, olha só que doideira, ó. Aqui, ó. Então vamos fazer aqui uma segunda solução via teorema de Carnot, que além disso vamos demonstrar, né? Vamos demonstrar que é interessante demonstrar esse teorema. Então, a segunda solução vai ser a gente utilizar um pouco acerca exatamente do teorema de Carnot com desigualdade de Euler, certo? Ó, então vamos fazer o seguinte, ó. Como é que é o teorema de Carnot? O teorema de Carnot é o seguinte, ó. Eu vou desenhar isso aqui, ó. Ó, deixa eu até colocar aqui teorema de Carnot. Que eu vi que basicamente eu não vi ninguém resolvendo usando esse teorema, mas, né, ao meu ver, dá certo. Ok, então o que diz esse teorema? Esse diz o seguinte, ó. Eu tenho o círculo centro, né? Eu tenho o círculo centro, que é o centro dessa circunferência na qual está circunscrito esse triângulo, na qual o circuncentro, qual a propriedade do circuncentro? O circuncentro é o encontro das mediatrizes, relacionadas ao lado do triângulo, né? E aí essas mediatrizes a gente sabe que elas vão ser o quê? Perpendiculares aqui, ó. Vão ser perpendiculares e são retas que vão passar por quem? Pelos pontos médios, exatamente dos lados dos triângulos. Beleza? Ok? Então, aqui, ó, é esse a ideia do teorema, né? A ideia do teorema basicamente se constrói a partir daqui. E aí eu posso dizer essa distância x, y e z
E aí eu posso dizer o seguinte, ó. Aí eu vou até aumentar. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Fazer o seguinte, ó. Eu vou aumentar isso aqui, vai ficar melhor. Senão vai ficar difícil para a figura para demonstrar. Então aqui, ó, lembrando, ó, tá aqui o circuncentro, né, ó, que vai ser o encontro das mediatrizes e é justamente o ponto que ele estava falando, né, exatamente relacionado a um ponto interno, né, na questão da F1. Ó. Aqui vai ser perpendicular, né, aqui vai ser exatamente o circuncentro, que é formado pelo encontro das mediatrizes, que exatamente vão passar pelos pontos médios dos lados dos triângulos. E aí eu estou pensando aqui num triângulo geral, não estou pensando em equilátero não, certo? Ó? E aí eu tenho essas distâncias, ó, eu vou chamar esse ponto O, aqui é E, aqui é, vou chamar de P, e aqui eu vou chamar de D. E aqui é o triângulo ABC. Então eu quero provar para você isso daqui. Eu quero provar para você que se eu pegar OE mais OD mais OP, isso aqui é a soma do enraio com o circunraio, certo? Ó, o enraio está relacionado a uma circunferência que está inscrita nesse triângulo. Eita, eu botei esse aqui, ó. E o circunraio está relacionado a essa circunferência aqui, ó, grandona, né? Beleza? Ok, ó. Então aqui é o ponto A. Certo? Ó. Ok? Então, é basicamente isso que a gente vai utilizar. E perceba que é semelhante aqui, ó, nessa questão da F1, porque olha só, esse ponto que eu vou chamar um ponto P aqui, ó, nessa questão, seria exatamente esse encontro dessas mediatrizes. Por isso que eu posso utilizar o teorema de Carnot. Certo? Ok? Beleza. Então é por isso que eu pensei, usar o teorema de Carnot. Ok, então como é que a gente vai demonstrar isso aqui, ó? A gente vai demonstrar assim, ó. A gente vai demonstrar assim. Como esse cara aqui é o circunraio, como esse cara aqui é o centro dessa circunferência, eu posso traçar esse segmento aqui, ó. Eita. Eu posso traçar esse segmento aqui, que é quem? É o raio, né? É o circunraio, né? Aqui vai ser também o circunraio, e aqui também, ó, vai ser o circunraio, ó. Beleza? Então, parecido com o teorema de Viviani, né? É parecido com a figura que eu fiz ali, ó. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer dois teoremas de Ptolomeu. Eita, Em que quadriláteros, ó? Esses quadriláteros aqui, ó. Cadê? Deixa eu destacar eles aqui, ó. Primeiro quadrilátero em que a gente vai aplicar o teorema de Ptolomeu. Aqui, ó. No caso, olha só o que a gente vai fazer. No caso, vai ser nesse cara aqui, ó. Vai ser nesse cara aqui. Vai ser nesse cara aqui. Ó. Vai ser nesse cara aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar alguns nomes aqui, ó, pra gente não ficar dependente de escrever A, B, não. Vamos lá. Vou chamar isso aqui de X, aqui de Y, aqui de Z. E aí eu vou chamar, como aqui é uma mediatriz, né, no caso vai passar pelo ponto médio, eu vou dizer que aqui, ó, vai ser o A sobre 2, ó. Certo? O A sobre 2. E aqui também, né, vai ser o A sobre 2, né, lembrando, já que é ponto médio, né. Aqui eu vou chamar aqui, ó, esse lado aqui, ó, B sobre 2, e aqui B sobre 2. Beleza? E aqui em cima, C sobre 2 e C sobre 2. Ok? Beleza. Então, o que diz o teorema de Ptolomeu? O teorema de Ptolomeu diz o seguinte, ó. Se eu pegar uma circunferência, eu tenho um quadrilátero que é inscrito, eu tenho um quadrilátero que é inscrito nessa circunferência, um quadrilátero qualquer. Aqui, ó, quadrilátero assim. Eu posso dizer o seguinte, se eu chamar esses caras de x, y, z e w e as diagonais de P e Q, o produto entre os lados, a soma do produto entre os lados opostos, ó, ou seja, se eu pegar x vezes y e pegar w vezes z, esse cara vai dar o produto entre as diagonais, que é PQ. Beleza? Ok, então basicamente isso aqui, ó, é o teorema de Ptolomeu, ó. Teorema de Ptolomeu. Tá deixando destacado aqui, ó. Teorema que vai ser bastante útil. Teorema de Ptolomeu. Beleza? Ok. Dessa forma, o que eu vou fazer? Nesse quadrilátero aqui, eu tenho umas das diagonais. A diagonal, no caso, seria o raio, ó. Tá vendo? Ó? Beleza? Então, eu preciso saber como é que é a outra diagonal. Só que detalhe, ó. A outra diagonal seria isso aqui, ó.
eu até botar diferente aqui. Vou botar um marrom aqui, ó. A diagonal seria esse segmento, ó. Beleza? Esse segmento que aqui, ó, certo? Ó. Quanto é que vai ser essa diagonal? Olha, aqui perceba que é um encontro entre dois pontos médios. Se é encontro de dois pontos médios, o que, que é isso? Isso é base média, não é verdade? Ó? Então, esse segmento ED é base média de que lado? O lado AB. Tá vendo? Ó? Então, por quê? Porque eu estou em encontro entre dois pontos médios. Certo? Ó? Ok? Beleza? Então, basicamente é isso. Então, esse segmento aqui, ó, DE, ele é base média desse triângulo AB. Então, ó, como essa base aqui, ó, AB mede C, quanto é que é o comprimento D? É metade, né? Que a gente sabe, né? A base média de um triângulo, né? A metade da base que está paralela, né? Ok, então esse segmento é C2. Então aqui, ó, nesse primeiro quadrilátero, ó, a gente vai aplicar Ptolomeu. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos aplicar Ptolomeu nesse cara aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos botar assim destacado, vamos aplicar Ptolomeu, ó. Vai ficar assim, ó, o produto entre as diagonais C sobre 2 vezes R. Esse camarada aqui, ó, é quanto? Ele é igual o produto entre os lados aqui, ó, Z vezes B sobre 2 mais A sobre 2 vezes Y. Então vai ficar assim, ó, B sobre 2 mais A sobre 2, eita, B sobre 2, esse aqui é mesmo, vezes Z, mais A sobre 2 vezes Y. Ok, e aí a gente vai fazer o teorema de Ptolomeu para esse quadrilátero aqui, ó. Que eu vou destacar aqui, ó. Eita. Que eu vou destacar aqui, ó. Esse quadrilátero aqui, ó. Tá vendo? Certo, ó. Aí eu preciso saber agora qual é exatamente o comprimento de PD. Mas, pelo mesmo raciocínio anterior, a gente consegue saber quanto que é esse cara, ó. Certo? Ó. Quanto que é o segmento PD? O PD ele é o B sobre 2. Por quê? Porque é o encontro entre dois pontos médios, portanto, confere a base média. E aí, nesse caso, o PD ele é paralelo a quem? A C. Então, dessa forma ele vai ser a base média. A base média aqui, ó, no caso, a base média, no caso aqui, para o AC, né? Ok? Então, vai ser B sobre 2. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar B sobre 2 vezes R. Aí, o produto, né, entre os lados seja X vezes A sobre 2 e Z vezes C sobre 2. Então, X vezes A sobre 2. X vezes A sobre 2 mais B sobre 2 vezes Z, no caso. Não, C sobre 2, no caso. C sobre 2 vezes Z. E aí a gente vai aplicar mais um teorema de Ptolomeu nesse quadrilátero aqui, ó. Nesse quadrilátero aqui, cara. Deixa eu botar aqui, ó. Vai disso aqui mesmo. Então, ó, é nesse quadrilátero aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse quadrilátero aqui agora, ó. E aí, pelo mesmo raciocínio, ó, se eu quero saber o segmento PE, ó, o segmento PE que eu desconheço, a gente sabe que a gente está ligando o quê? Dois pontos médios, portanto, confere a base média para quem? Para o BC. Então, nesse caso aqui, esse segmento aqui é A sobre 2. Então, aqui, ó, nesse terceiro teorema de Ptolomeu, a gente vai pegar A sobre 2 vezes R. Esse cara aqui vai ser igual a C sobre 2 vezes Y. C sobre 2 vezes Y. C sobre 2 vezes Y. Mais aqui B sobre 2 que multiplica X. Né? Certo? Ó? Então, tendo essas três equações, o que eu vou fazer? Eu vou somar elas. Ó, vamos para aqui para uma outra página. Ó, tá aqui. E aí agora a gente vai fazer o quê? Bora somar. Olha só o que acontece quando a gente somar. Quando a gente somar, olha só que interessante. Vai ficar R, e aqui vai ficar AB mais C, tudo sobre 2, ó. E aqui a gente pode escrever, ó, assim, um fator comum com Y, eu posso escrever que Y é A mais C sobre 2, ó. É A mais C sobre 2 somando esse cara com esse cara. Ok, ó. Aqui vai ficar mais X que multiplica A mais B sobre 2
né, somando as duas partes que tem x, mais z, que multiplica b mais c sobre 2. Beleza? Ok. Só que a gente sabe que, dado um triângulo, a gente sabe que o perímetro dele pode ser escrito assim, ó, AB mais C. Nesse caso, eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever que R aqui vai ficar 2P sobre P, aqui Y vai ficar para esse cara aqui, vai ficar 2P, vai ficar 2P menos o B, tudo sobre 2, né? 2P passando aqui o A mais C, né? Eu pego esse B e jogo pro outro lado. E vai ficar aqui, ó, agora também, ó, X, aqui no caso vai ficar 2P menos o C sobre 2, mais E, 2P menos A sobre 2. Então eu posso escrever assim, ó, eu posso cortar esse P com esse P, né? Não, eita, ué, eu botei um P aqui embaixo. Aqui eu vou cortar 2, e aqui, ó, eu posso dividir por 2, e aqui vai ficar o seguinte, ó, aqui vai ficar RP, multiplicando esses dois termos, ó, agora é o seguinte, ó, a multiplicação que eu vou fazer vai ser, primeira, com relação a esse P. Quando eu multiplicar todo mundo aqui por P, ó, por 2P, todo mundo vai ter 2P, certo? Ó, a parte do Y, a parte do X e a parte do Z. Então eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever X mais Y mais Z. Só que aqui eu vou ter um 2P dividido por 2, então eu posso escrever aqui P. Beleza. E agora para os outros eu vou subtrair, no caso, essas multiplicações aqui, ó. Y sobre B vezes 2, menos x vezes C sobre 2, mais, não, menos no caso, A vezes Z dividido por 2. E olha só que legal, ó. Se a gente voltar na nossa figura, ó, o que é isso aqui, ó? O que é isso aqui, ó? Isso aqui é a área, ó, ó, isso aqui, ó, é a área desse triângulo, ó, tá vendo, ó? Se a gente for pegar aqui, ó, o A vezes o Z, ó, o A vezes o Z, a base, né, aqui a base, né, vezes a base, né, vezes a altura. A altura no caso é Z, já que esse segmento é perpendicular. Então, essa soma aqui é a soma das áreas desses três triângulos, né, ó, desses três triângulos, ó, esse triângulo aqui, ó, esse primeiro triângulo, ó, esse outro triângulo aqui, ó, e esse outro aqui, ó. Olha só que legal, né? Então, então isso aqui, ó, vai ser a soma das áreas dos nossos três triângulos, né? Aí lembrando que era para ser soma, só confundi o sinal. Então isso aqui é a área do triângulo ABC. Só que a área do triângulo ABC, a gente sabe que ela pode ser escrita como sendo quem? O semiperímetro vezes o enraio. Então, como aqui vai ter P, eu posso cortar P, aqui P, aqui P. Então, olha só que legal, ó. Olha só que legal. R é igual a x mais y mais z menos R. Então, dessa forma, eu tenho que x mais y mais z é igual a R mais R. Tá aprovado aí, ó. Tá aprovado o teorema de Carnot. Beleza? E aí, ó, a gente, ó, aí agora é o seguinte, ó. Deixa eu só, eita, saiu aqui, eita. Então, olha só, isso aqui, ó, é o nosso teorema de Carnot. Deixa eu escrever aqui, ó. Nosso teorema de Carnot. E aí, abrindo espaço ainda mais, ó, ainda para teorema de Carnot, falando acerca exatamente desse teorema, a gente pode fazer algo mais. O que a gente pode fazer mais? Pô, a gente pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver se apaga, né? Deixa eu ver se apaga, se dá pra preservar essa figura, ó. Ó, a gente pode fazer uma coisa, ó. A gente pode fazer o seguinte, ó. Vou pegar esse cara, aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra tirar essas cores. Faz aqui, ó. Ó, dá, ó. Pronto. Ó, o que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer um negócio doido. Que negócio doido? Agora a gente pode fazer o seguinte, ó. Não vai, já tá poluído, né? Então esquece.
Ah, tá pulando. Esquece mesmo. Então o que a gente pode fazer agora? A gente pode resolver a questão, acabou. Né? A gente pode resolver a questão, né? Olha só que doido. Eita. Olha só que doideira, né? A gente pode resolver aqui a questão. Certo? Porque a gente tem uma relação entre essas distâncias. Ó. Não é verdade? Ó? Então, usando aqui o nosso teorema de Carnot, ó, o que eu sei? Eu sei no teorema de Carnot, isso aqui acontece. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso dizer que 3 mais 4 mais 5 é igual a R mais Rzinho. Então, eu posso dizer que R mais Rzinho é igual a quanto? É igual a 12. Só que detalhe, a gente está falando de um triângulo equilátero, certo? Ó? Mas, então, como o ABC, o ABC, o triângulo ABC é equilátero, existe uma propriedade bastante importante no triângulo equilátero em que o circunraio ele é igual a 2 vezes o enraio, né? Porque a gente sabe, né, que também existe uma desigualdade, chamada desigualdade de Euler, em que isso aqui acontece, ó. O circunraio é maior ou igual a 2R, na qual R é um enraio. No caso, a igualdade ocorre se o triângulo for equilátero. Então, nesse caso, R é igual a 2R. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que 3R, né, a partir disso aqui, ó, eu posso dizer que 3R é igual a 12. Então, a gente tem que o enraio, né, que é melhor, o enraio, ele vai ser 4. Se um enraio é 4, eu estou querendo dizer o seguinte, ó. Um enraio sendo 4. Eu estou querendo dizer o seguinte, ó. Eu estou querendo dizer que se eu tivesse aqui, ó, eu tenho aqui o triângulo ABC, ó. Triângulo ABC. Se tiver o triângulo ABC. E aí se eu tiver aqui, ó, uma circunferência aqui dentro, ó. Ó, uma circunferência mais ou menos assim, ó. Aqui dentro, aqui, ó, aqui ela vai ter um raio 4, e a gente sabe que o raio, né, ó, que é esse segmento aqui, ó, raio aqui, ó, ele comporta 1/3 da altura do triângulo, equilátero, né, que a gente sabe dessa propriedade. Então eu posso dizer que isso aqui, ó, é igual a R. Então eu posso dizer que H, ó, sobre 3 é igual a 4. E H é quanto? H é 12. Se H é 12, eu sei que a altura de um triângulo equilátero é L, raiz de 3 sobre 2 igual a 12. Então o lado vai dar de novo, ó, 8 sobre raiz de 3, né? Então dessa forma, quanto é que vai ser a área? A área do triângulo vai ser 8 ao quadrado, né? 8 ao quadrado que vai ser 64, vezes raiz de 3 ao quadrado, que vai ser 3. Raiz de 3 dividido por 4. E aqui, ó, 64 dividido por 4 vai dar 16. E aí, por fim, ó, eu tenho que a área do triângulo ABC, que é do terreno, é 48 raiz de 3. Então, olha só que legal. 43 raiz de 3 vezes metro quadrado, né? Não, vezes metro não. Metro quadrado, né, no caso. Então, tá aí, ó. Então, são essas visões bastante interessantes nessa questão aqui da F1. Né, ó. Muita gente, eu vi muita gente, né, usando esse teorema de Viviani. Mas eu quis exatamente propor uma nova solução via teorema de Carnot. Então, olha só que interessante essa demonstração, né, sobre acerca desse teorema de Carnot. E aí, né, basicamente bastante interessante, né, que a gente obtém o mesmo resultado, né, E aí, né, basicamente é uma nova visão acerca exatamente de problemas de geometria, né, que a gente pode ter. Algumas pessoas, é claro, que eu acho muito difícil alguém, tipo assim, estudando, né, nível F1, não pensar em teorema de Viviani com relação ao teorema de Carnot, que, digamos que é algo muito, ao meu ver, algo muito específico e pouco conhecido, certo? Então basicamente foi isso o vídeo sobre essa questão da F1, que eu achei bastante interessante essa nova solução a qual eu propus para esse problema, certo? Ok, então o gabarito, né, dessa questão aqui na prova branca, né, da F1 é a letra A. Então é isso.